we could actually have 2 Humvees side by side. We can have a total of 8 going down for airdrop. They come out just right side by side on the plane. Depois de embarcar as plataformas no C-17, a equipe de voo assume a responsabilidade. A carga está agora nas mãos do mestre de cargas, o sargento Derek Bryant. Once they come off the aircraft, it should be fully rigged and ready to go. That's all we have to do is secure the safety on the aircraft. Agora cabe ao piloto levar a carga para a zona de lançamento no horário e no alvo certos. What we do from the pilot side is we try to figure out the lowest altitude that we can get to safely drop this stuff. Because we would like it to stay in the chute for a minimal amount of time to slow down, stabilize and land. A missão de hoje vai testar a prontidão da tripulação nos 2 principais tipos de lançamento de carga: extração e gravidade. Primeiro, o método de extração utilizado para cargas maiores, como a de plataformas do tipo 5 pesada. Isso é feito com uma ajuda de alta tecnologia. A tripulação põe as coordenadas da zona de lançamento em um computador a bordo. Uma lona laranja colocada pela equipe terrestre marca o local. Quando a porta do compartimento de carga abre, o computador avalia fatores como vento e altitude e aciona um mini paraquedas de extração. 3, 2, 1. No momento certo, o computador solta as travas e a carga é puxada para fora. Como a segunda plataforma está presa à primeira, ela sai logo em seguida. Bem no alvo. Agora a tripulação vai demonstrar o método de lançamento por gravidade, que pode ser utilizado para estas cargas mais leves. Elas não precisam do auxílio de paraquedas para serem puxadas para fora. O avião inclina a um certo ângulo. Na zona de lançamento, o computador solta os blocos que seguram as plataformas CD, elas rolam para fora e o paraquedas abre. O exercício de hoje prova que quando a unidade de transporte aéreo é chamada para a ação, ela entrega a encomenda no horário, no alvo e intacta. And as long as we're talking airdrops, I'm taking a load off in the mail call screening room to answer this email from Gabe in Ridgefield, Connecticut. He wants to know the straight skinny on a hulk of a transport called the Flying Boxcar. Here it comes, Gabe. O vagão voador C-119 era um avião de transporte bimotor e com um rabo duplo que esteve na ativa logo depois da Segunda Guerra até o início da Guerra do Vietnã. Ele carregava carga e passageiros e os lançava por estas portas em forma de concha na cabine traseira. No Vietnã, ele foi transformado em avião de combate com 2 armas automáticas laterais que disparavam até 6.000 tiros por minuto. Em 19 de agosto de 1960, este C-119 agarrou com sucesso o paraquedas da cápsula de um satélite que retornava do espaço sideral e a trouxe de volta em segurança para a Terra. Back in its day, the Flying Boxcar cost about $500,000 to build. But you can see its value in aviation history is priceless. Love those old warbirds. Semper Fi, carry on. So let's take it for a ride through military motorcycle history. Eat my stuff. Esta noite, maravilhas modernas, caminhões, detetives das profundezas, o mistério da colisão no Canal da Mancha. John Lennon, o mito. Set up, pipe down and pay attention. It's time for mail call. Correio Militar com Arlie Ermey. Welcome to Mail Call.
I brought Harley out here to the HQ today because I got an email from Tony in Milford, Iowa. He's got a question about one of man's best friends. No, not you, little buddy, sorry. We are talking about this best friend. What I got here is the Craig Jorgensen rifle. And Tony wants to know why they call this little honey the One War Rifle. O rifle Craig Jorgensen é uma bela arma, muito bem feita. Na minha opinião, uma obra de arte. É pena que essa beleza seja somente superficial. A história é a seguinte: por todo o século XIX, os atiradores americanos dependeram dos rifles de um só tiro, como este Springfield, que funcionavam muito bem. Mas na década de 1870, dois irmãos alemães apareceram. Peter Paul e Wilhelm Mauser inventaram o rifle de ferrolho de recarga simples que dava 5 tiros consecutivos. De repente, o rifle de um tiro só ficou ultrapassado. Logo apareceram múltiplas versões e diferentes modelos de rifles de repetição. Em 1892, os Estados Unidos declararam que queriam ter seu próprio rifle de tiro rápido. 53 fabricantes apareceram para mostrar suas armas, inclusive os irmãos Mauser. Mas o contrato foi dado a um inventor norueguês chamado Ole Craig. Ele e seu colega Erik Jorgensen pareciam ter inventado um ótimo rifle. O projeto do Craig Jorgensen era inigualável e ele funcionava suavemente. Mas o que pesou a favor do rifle foi o modo de recarregá-lo. Os cartuchos eram colocados um a um por uma abertura à direita do ferrolho. A recarga era fácil, mas muito lenta. Por que as altas patentes acharam que um rifle de recarga lenta era vantajoso? A ideia era que o soldado teria de escolher muito bem o alvo, o que eles chamavam de disciplina de fogo. E a economia de munição agradou ao pessoal do controle. Logo surgiu a oportunidade de testar o Craig Jorgensen em combate. Em 15 de fevereiro de 1898, o navio americano USS Maine explodiu no porto de Havana, em Cuba. A América culpou a Espanha e em junho a Guerra Hispano-Americana eclodiu. Milhares de soldados americanos foram mandados a Cuba com seus novos Craig Jorgensen. Os rifles funcionavam bem, mas parece que a arma do inimigo funcionava melhor. E o que usavam os espanhóis? Eles usavam Mausers. Nós éramos mais numerosos e ganhamos assim mesmo. Mas logo depois, o exército começou a substituir os rifles Craig. E foi assim que ele ganhou o apelido de rifle de uma guerra só. Now, this might not have been the longest-lasting weapon in the Army's arsenal, but it still packed plenty of punch. So, let's take a few moments to enjoy what this rifle can do. Now, Harley here is getting kind of hungry, so I'm going to serve up a little grub gunny style. Yeah! All right, let's just see what this baby can do. Chow time, Harley! Come and get it! Come on, girl. While you're enjoying that, Harley, I'm going to answer an email from Kimberly in Huntsville, Alabama. She's asking about another development during the Spanish-American War. Specifically, what sank the USS Maine and why in the hell we're supposed to remember it. Em janeiro de 1898, a tensão entre nacionalistas cubanos e colonizadores espanhóis atingiu o auge. Quando tumultos eclodiram, o navio de guerra americano USS Maine foi ancorado no porto de Havana para a eventual retirada de americanos. Lançado ao mar apenas 2 anos antes, esta era a primeira missão do Maine, que estava equipado com 10 canhões e uma carga de torpedos. Mas, em 15 de fevereiro, uma explosão a bordo destruiu o terço dianteiro do navio. E o que restou foi a pique no porto de Havana. Dos 350 marinheiros do navio, 266 morreram na explosão. Uma breve investigação sugeriu que o desastre resultara da explosão de uma mina detonada sob o navio.
O magnata da imprensa William Randolph Hearst logo culpou a Marinha Espanhola e seus jornais sensacionalistas logo cunharam a frase: se o Maine afundou, que a Espanha afunde. 2 meses depois, a guerra começou. Em 1912, anos depois do fim da Guerra Hispano-Americana, a Marinha recuperou os restos do Maine do porto de Havana para descobrir o que causara a explosão. Tiraram fotografias detalhadas do casco e novamente concluíram que uma mina afundara o navio. Mas em 1976, o almirante Hyman Rickover examinou as fotos e chegou a outra conclusão. Ele achou que uma combustão espontânea em um depósito de carvão perto do paiol do navio causou a explosão. Muitos apoiaram a teoria de Rickover, mas a Marinha ficou com a versão de 1911, a da mina inimiga. In 1912, the intact part of the battleship was floated out to sea. On it were the flag-draped coffins of the 36 crewmen who had been found aboard the rusting hulk. A funeral service was presided over by Monsignor John Chidwick. He was the USS Maine's chaplain who had survived the explosion 14 years earlier. Depois, os caixões foram removidos e levados a Arlington para serem sepultados. Quanto ao Maine, ele foi devolvido ao mar. Then the great ship's valves and sluice gates were opened, and in 41 minutes the Maine was gone. But to this day, not forgotten. You know, every now and then, I get some wiseacre writing me asking about UFOs. So let's just set the record straight. It's all a bunch of bull crap, right, Harley? And what really ticks me off more than anything is this whole story about us using captured alien spacecraft to help design our own top secret technology. What a joke! We don't need any little green men to show us how to build the world's coolest aircraft. To prove my point, I'm going to answer an email from Brandon in Parma, Ohio. He wants the straight dope on the SR-71 Blackbird, an out-of-this-world jet built with nothing but good old-fashioned American know-how. Durante décadas, a União Soviética e os Estados Unidos se empenharam muito para descobrir o que o outro estava projetando. E antes da era das câmeras digitais de alta resolução, eram os aviões tripulados que faziam espionagem. Nosso melhor avião de espionagem naquele tempo era o Blackbird, o SR-71. Quando se vê de perto um Blackbird como este no Museu Aéreo de Riverside, na Califórnia, é fácil entender por que ele era tão especial. Além de bonito por fora, o tamanho de seus motores dava potência para ele voar mais depressa e mais alto do que qualquer rival. The aircraft is basically 40 years old and is still by far the fastest aerospace vehicle that has ever been designed. If you looked at it right now, you'd think it was something that was designed yesterday. E como foi o desempenho deste avião? Vamos ver. Em 1976, o SR-71 estabeleceu o recorde de velocidade ao voar a 3.509 km por hora. E no mesmo ano, o recorde de altitude, voando a 25.895 metros. Isso é bem impressionante, mas todo esse desempenho não significaria nada se não tivesse um propósito. ESR é a sigla de reconhecimento estratégico, e esse é o jargão militar para o fotógrafo mais caro do mundo. É isso mesmo, as únicas armas do avião eram câmeras muito avançadas. The enemy is always changing positions, trying to outguess what we're going to do. With high-resolution photographs moments before the battle, the ground commanders on our side can make those adjustments. And then obviously after the battle, you need to accomplish what they call BDA, Battle Damage Assessment, to see how successful you were so that the next day you may have to change your strategy. This is vitally important to ground commanders, to have that information on almost a minute-to-minute basis. O SR-71 foi criação de Kelly Johnson e da ultra-secreta divisão Skunk Works da Lockheed. The government gave them overall parameters of a platform that they wanted, and they gave the Skunk Works pretty much a free hand in coming up with the product. Whereas your conventional fighters, bombers,
tankers, transporters, they were given almost a set of blueprints and say, build me an airplane that looks like this. This was the big difference. Projetado para ser um interceptador de alta velocidade, esse pássaro negro fez seu primeiro voo em abril de 1962. Como era mais rápido que todos os outros, o governo decidiu que ele serviria melhor como avião espião. Após algumas modificações, o SR-71 ganhou os céus em 24 de dezembro de 1964. O avião tinha duas turbinas Pratt & Whitney que davam um empuxo de 29.400 quilos. Para que o avião suportasse tal potência, a Lockheed o construiu quase inteiramente em liga de titânio. Em velocidade máxima, a superfície do avião podia atingir 430 graus. Os painéis da superfície foram desenhados para expandir a altas temperaturas, por isso o avião até crescia em voo. It's painted black for two reasons. First, it helps with the heat dissipation, and the second is for scattering the radar image. The paint itself is embedded with small steel beads which scatter the radar beam. And this is one of the reasons it is virtually invisible on radar. Quando um avião voltava à base, as equipes de solo tinham de esperar meia hora para tocá-lo, em parte por causa da tinta. Segundo a Força Aérea, a cor oficial do avião é azul índigo, mas duvido que um piloto aceite voar em um avião apelidado Pássaro Azul Índigo. O SR-71 mais parecia uma nave espacial do que um jato. Os pilotos tinham de usar um macacão pressurizado, como os astronautas. As câmeras do SR-71 eram de última geração. Podiam mapear 260 mil quilômetros quadrados por hora e as áreas podiam ser ampliadas até 20 vezes. O avião sempre captava boas imagens, sem o inimigo saber. O furtivo SR-71 parecia mesmo um puro sangue. Era rápido, bonito e fazia muito bem seu trabalho, mas como todo puro sangue, sustentá-lo não era barato. Ele consumia 30 mil dólares por hora e com a tecnologia de satélites evoluindo, não fazia mais sentido colocar pilotos voando sobre o inimigo. Em 1990, os SR-71 foram tirados da linha de frente da Força Aérea e reaproveitados em 1995 pela NASA. O último Blackbird cortou os céus em 9 de outubro de 1999. The SR-71 Blackbird was designed to replace the U-2. And Bob in Tacoma, Washington, shot me an email asking for some details on what went wrong with America's first high-altitude spy plane. O avião de espionagem U-2 era o máximo da realização aeronáutica quando a Lockheed começou a testá-lo em voo em 1955. Os primeiros U-2 chegavam a mais de 21 mil metros de altitude, muito mais alto do que qualquer interceptador, e voavam 5 horas e meia sem reabastecer. Foi a aeronave perfeita para a Guerra Fria. Atenta, esperta e capaz de sobrevoar instalações soviéticas e tirar boas fotos. Em maio de 1960, um avião espião U-2 foi abatido por um míssil terra-ar soviético sobre Sverdlovsk, na Rússia. O piloto Francis Gary Powers foi capturado e o U-2 perdeu a aura de invencibilidade de que desfrutara até então. Mas isso não reduziu o ritmo do programa U-2, e novas versões continuaram a ser fabricadas até 1963. O avião fez inúmeras missões no sudeste da Ásia, na Guerra do Vietnã. Mas nessa época, os U-2 começaram a ser derrubados com mais frequência, e por isso a Força Aérea adotou o SR-71, que voava mais rápido e mais alto. Antes disso, porém, os U-2 fizeram um bom trabalho em missões de reconhecimento. E ele é tão versátil que está em uso até hoje. And whatever happened to the Black Lady, Francis Gary Powers U-2? Well, after the Ruskies gave it a pretty thorough going over, it was destroyed on the orders of the KGB. Only a few fragments were salvaged, and they're on display in a couple of Russian museums.
Finders keepers, I guess. You know, when it comes to defending this country, the military knows you gotta be ready for anything and prepared for everything. So while we have guys and gals stationed in some of the hottest places on Earth right now, we've also got troops training in really harsh Arctic conditions. And Tim in Dewey, Oklahoma wants to know what kind of gear we can put in place when hell freezes over. Alguns podem pensar que esse aí sou eu esquiando no Colorado, mas infelizmente esta fita não é das minhas férias. É de um treinamento muito duro nas piores condições climáticas do planeta. Estamos em Fort Wainwright, no Alasca, sede do Centro de Treinamento de Guerra do Exército do Norte. Aqui, quem já é forte fica mais valente, enfrentando um dos piores inimigos que há, a própria Mãe Natureza. We want them to understand what can happen to them out in the cold. We want them to have confidence in the equipment that the Army issues them. You combine the two and they're going to be able to survive in this environment. Não se trata de colocar um pullover a mais e sair por aí. O Exército fornece todo um sistema de defesa, o sistema de proteção para condições extremas. São botas de lã e borracha para os pés, calças para as pernas, uma parca para o tronco, uma balaclava ou capuz para o pescoço e a cabeça e até uma peça de polipropileno para manter as partes íntimas confortáveis. O equipamento pode manter o soldado quente e seco a temperaturas de menos 51 graus. No centro de treinamento, os soldados também aprendem a lidar com diferentes meios de transporte. As botas dão aderência e tração sobre a neve e o gelo. E todo soldado se torna perito em esqui nórdico. Mas, se houver muita pressa, pode-se usar uma moto de neve. E chamam isto de trabalho. Algumas vezes, os soldados recebem ajuda de um pequeno veículo de apoio, o M973. Fabricado na Suécia, o veículo tem duas partes ligadas por um sistema de direção e pode rodar sobre qualquer terreno, levando carga, feridos ou tropas a 50 km por hora, em temperaturas de até menos 40 graus. Estes soldados conduzem o M973 usando a técnica de skyjoring. O treinamento neste centro termina com um curso de 14 dias, no qual as novas habilidades dos soldados em clima frio são postas à prova. Out of a 14-day course, we only spend 2 days inside. The rest of it, the majority of the training is outside. They may go in to change clothes or to get a lunch, but the rest of the time they're going to be right back outside, sleeping in thermal shelters, tents, getting used to the gear that we're issuing. Rope up! Hoje, os soldados vão simular o resgate de 2 companheiros enterrados por uma avalanche. Após cuidadoso exame da área, as vítimas são encontradas, as pás são trazidas e os soldados começam a cavar. Se alguém for encontrado vivo, é provável que esteja congelado. A vítima é então embrulhada e amarrada a um trenó especial chamado aquio e levada a um lugar quente o quanto antes. Esse conhecimento é vital. Enquanto este centro de treinamento funcionar, podemos estar tranquilos, porque nem chuva, nem granizo, nem neve deterão nossas tropas. Fighting in Arctic conditions is brutal. If you don't believe me, just ask the boys who fought in 30 below weather in Korea. But Billy in Tampa, Florida has an interesting question here. He wants to know, has the cold ever actually helped somebody win a battle? Outstanding question. And I got a great answer right here. Roll 'em, Harley. Good girl. Ninguém quer lutar no frio excessivo, mas os comandantes sabem que uma tormenta pode ser um bom momento de pegar o inimigo desprevenido. Isso aconteceu quando Hitler pensou que podia nos derrotar na Batalha de Bulge. Errado. Uma das vezes em que o tempo gelado realmente ajudou um lado a derrotar o outro foi na Batalha de Stalingrado.
Sem entrar muito em detalhes, digamos que o exército alemão estava dando uma surra nos russos, até o rio Volga congelar em novembro de 1942. Os alemães não tinham os equipamentos adequados. Suas metralhadoras congelaram e seus veículos tinham de funcionar o tempo todo gastando combustível precioso. Nessa confusão, os russos puseram mais 1 milhão de soldados no campo de batalha. Mas além disso, nossos aliados do leste estavam acostumados ao clima extremo de seu país. As armas russas toleravam mais o frio e demoravam mais a congelar. A campanha foi muito confusa, mas os russos prevaleceram e o fronte oriental de Hitler foi bloqueado em definitivo. Well, that's about all we have time for here on Mail. Oh. Just for that you're on latrine duty, Harley. What have you been eating? Oh. Semper Fi. Carry on. Right, Harley? Right, Harley? Oh, it's right. But it's still plaque penny of pooch. Not your fault, Harley. They're screwing it up. But you're doing fine. You're doing well. Good. Sit back down and shut your trap. It's time for Mail Call. Correio Militar. Welcome to Mail Call. Now, let's just get this show on the road. I get a real charge out of all the email you people are sending my way, especially when it gives me a chance to squeeze off a few with a high-powered rifle. So a big thank you to Richard in El Paso, Illinois, for asking about the kind of rifle our military snipers are using these days. We're here at Scout Sniper School at the Marine Corps Base, Camp Pendleton, California. Behind me on the firing line, you see about 25 young, hard-charging devil dogs that are sniper wannabes. They're firing the M40A3 sniper rifle. That's the new weapon that the Marine Corps has. Let's go see if I can hit anything with it. Desde que o M40A3 entrou em ação na guerra do Iraque, ele só aumentou a reputação que já havia conquistado entre os fuzileiros. Ele é, sem sombra de dúvida, o melhor rifle de precisão do mundo. O rifle usa uma bala de 7,62 milímetros e seus quase 9 quilos fazem do M40A3 uma arma pesada. Mas graças ao apoio firme, ao tambor flutuante e a um gatilho de encaixe perfeito, o tiro sai com grande suavidade. E é extremamente preciso, até 900 metros. O sargento Lance Healy é o instrutor-chefe da escola Scout de tiro aqui em Camp Pendleton e me preparou uma arma e um observador. I was thinking maybe you are the El Primo instructor out here. Maybe you can teach this old devil dog a few new tricks with a weapon. Not a problem, sir. Right here we have the M40A3 sniper rifle. If you want to get in a prone position, first thing you want to do is line yourself right up on the gun, drop right down right behind the gun. Eu não vou contar vantagem dizendo que posso acertar qualquer coisa que eu mirar, pois os alvos aqui estão a distâncias entre 550 e 650 metros e medem 45 por 60 centímetros, ou seja, mais ou menos o tamanho de um torso humano. Got a good looking position. You're not shooting hand back on the butt where you need it to be. You have your shooting hand nice and relaxed. Safety's right here that you can operate with your thumb. Got it. Right now your bolt is to the rear. You already have a round in the magazine ready to be forwarded. You have your elevation turret and your windage turret. These are the turrets we're going to use to get the round to impact on target the way we want to. One shot, one kill. O sargento não está brincando quando diz um tiro, um inimigo. Os atiradores que estão aqui em treinamento já provaram antes ser snipers ou peritos em tiros de precisão com o fuzil M16. Hoje, com o M40A3, a precisão desses estudantes ultrapassa os 80%.
Hit. Killer. Hit. Our turret. Hit. Mas ser um atirador de elite exige mais do que estar em posição e puxar o gatilho. Aí entra o segundo homem do time, o observador. Ele dá ao atirador indicações ou informações sobre o vento, ou seja, ele calcula a influência do vento na trajetória da bala e diz ao atirador como corrigir essa influência. Meu observador é o sargento Michael Stevens e fazemos um belo time com a ajuda do sargento Healy. You know, consistency is accuracy. They put their face on the gun, it stays there until they're done shooting. The only hand that moves is this hand right here. It operates the bolt and it also operates the turrets. Okay, I'm going for the closest target first. Okay, not a problem. Hit. And if you thought that was beginner's luck, well, you don't know the gunning. Rear partial. Hit. 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 Eu acho que estou em forma, mas os alvos mais distantes me preocupam. Só um pouco. Okay, this will take a little concentration. See that. Number 2. Okay, high. Need to aim low. Should have hit that. Aqui entra a ajuda do observador e seu instrumento de localização, o localizador M49. Com ele, o observador pode seguir a direção da fumaça criada pelo impacto da bala contra o alvo. Because it doesn't matter how the wind's blowing here. It matters how the wind's blowing down there. So he has to look down there and find that vapor trail. After he does that, he clears the shooter to fire. Então não se preocupem. Com a combinação de rifle, correção de trajetória e fuzileiros bem treinados e com visão de águia, não há nada a temer. Além do mais, se for necessário, eu mesmo posso ajudar. That's good for me, guys. All right. I should have been a sniper. In case you're wondering, the word sniper comes from the British, who used to hunt a fast little game bird called the snipe. Since you had to be an outstanding stalker with dead-on aim to get the bird, we now call anyone with those skills a sniper. And now that I've educated your sorry butts, let's get back to some shooting. Check this out. This is your basic air-propelled missile launcher. In other words, a blowgun, dipstick. Sam in Denver, Colorado writes, how accurate is a blowgun? Well, Sam, I guess the answer is accurate enough, since these babies are still around after 40,000 years. Esta é uma das armas mais velhas do mundo. Muito antes de a pólvora aparecer, caçadores e guerreiros usavam a força dos pulmões para